Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Chiaradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco do material que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar o seu trabalho com a obra 30 Fábulas Contemporâneas para Crianças, escrita pelo Sérgio Caparelli e ilustrada pelo Eduardo Uchoa. Nesse material, há informações sobre as principais características da obra, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar esse livro em sala de aula. E, claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores do 4º e do 5º ano. Vamos lá? A obra 30 Fábulas Contemporâneas para Crianças é uma antologia de 30 fábulas com roupagem atual, escritas ou reescritas a partir de um provérbio ou de uma fábula mesmo. O livro adapta muitas histórias clássicas a situações do cotidiano contemporâneo, como por exemplo a de um urso polar que sofre devido ao derretimento das geleiras, ou da conhecida cigarra que aqui é introduzida ao mundo da indústria musical. A ilustração a cargo de Eduardo Uchoa segue essa tendência de contemporaneidade. Assim, as imagens que acompanham os textos são muito coloridas e ricas em detalhes a serem explorados pelo leitor. Outra característica das fábulas que marca sua presença nesse livro é a existência da moral da história. Muitas dessas fábulas utilizam a estratégia de personificar animais de maneira a ampliar o significado das personagens. Essa é uma tentativa de aproximar leitor e personagem para que essa moral do texto se torne mais tangível. Outras utilizam o ser humano como personagem. Algumas trazem moral da história, outras deixam para os leitores chegarem às conclusões possíveis. Esse livro é proposto para ser trabalhado primordialmente pela área de linguagens nos anos iniciais do ensino fundamental. E por isso, no material, recorremos à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para destacar aquilo que teremos como foco na aprendizagem, o aprofundamento das práticas da linguagem e também a PNA. A BNCC define 4 práticas de linguagem: leitura e escuta, produção de textos, análise linguística e semiótica e oralidade, que serão abordadas com grande atenção no decorrer do material. Sérgio Caparelli é jornalista e autor de mais de 30 livros. Nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, foi um habitante de várias cidades: Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Recebeu 5 vezes o Prêmio Jabuti, a primeira delas com um ensaio sobre a televisão brasileira e 4 vezes com livros infanto-juvenis. Várias de suas obras voltadas para o público infantil receberam o selo de ouro e indicação de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELIGE. Eduardo Uchoa atua há mais de 26 anos como ilustrador e artista plástico, trabalhando com desenho, pintura e criação gráfica analógica e digital. Por quase 25 anos exerceu atividades no jornal Zero Hora e em várias funções relacionadas às artes gráficas. Paralelamente, manteve a carreira de artista plástico, ilustrou vários livros e participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. A contemporaneidade explícita no título de 30 Fábulas Contemporâneas para Crianças está na roupagem atual dos personagens, animais, a qual encontra ressonância no contexto do mundo social de hoje e, portanto, nos jovens que hoje vão se formando como leitores e como cidadãos. As fábulas são definidas como narrativas curtas, de caráter pedagógico ou moralizante. A ideia é que haja um aprendizado de valores, comportamentos desejáveis ou saberes considerados necessários para a vivência cotidiana. Além disso, de acordo com o teórico literário Masson Moisés, a fábula contém como protagonistas animais que, mesmo apresentando características próprias de sua espécie, permitem a observação de traços humanos, sejam eles satíricos ou pedagógicos. Nas fábulas, essas personagens e suas características exageradas são classificadas como tipos.
As personagens tipo são definidas ainda de acordo com Moisés como aquelas que possuem uma qualidade levada a seus extremos, aproximando-se sempre do humor. Essas personagens deixam de simbolizar apenas aquilo que são e representam toda uma categoria. Esses elementos humanos e satíricos do gênero são visíveis em 30 fábulas contemporâneas para crianças, como podemos observar no cachorro, que quando precisa, deixa de agir como um bobo e demonstra ser muito esperto, gerando uma moral mais facilmente perceptível. Para nós, o trabalho em contexto escolar com esse título será capaz de assegurar e expandir a vivência da leitura literária a partir de histórias bastante conhecidas do patrimônio artístico universal. E há algo muito interessante na maneira como Caparelli constrói a obra. Ele parte de provérbios e fábulas, que são textos antigos, que fazem parte da cultura popular, para falar de situações cotidianas universais, em contexto atual e linguagem acessível às crianças e aos jovens. É uma técnica bem calculada, capaz de transformar aprendizados seculares em textos que se comunicam com os jovens de hoje. O fato de as fábulas orientarem um comportamento a partir da moral da história ou das consequências dos atos das personagens é uma característica que as faz serem direcionadas para a educação de crianças e jovens e muitas vezes mesmo de nós adultos. Nesse sentido, a sabedoria popular que permeia os textos também tem um caráter de orientação. No livro em questão, além disso, a contextualização atual da história e as ilustrações também são grandes atrativos, principalmente para crianças, tendo assim um grande potencial de engajamento. Ainda sobre o jogo de sentidos com as histórias clássicas, há um refinado trabalho de metalinguagem ao longo de todo o livro, à medida que brincam com o conceito de fábula e seu processo de escrita, seja pensando sobre o processo de escrita ou subvertendo clichês formais ou temáticos. Entre o 4º e o 5º ano, esses alunos estão começando a encerrar um primeiro ciclo de contato com gêneros textuais de diversos campos de atuação. Entre eles estão as fábulas clássicas, o que lhes dá ferramentas para compreender o processo de desconstrução e subversão proposto por Caparelli e Uchoa. Por fim, a primorosa junção entre ilustração e narrativa abre espaço para muitos trabalhos e enriquecimentos para os alunos. A relação entre as palavras e as imagens que formam as fábulas, sejam as ilustrações ou os elementos gráficos, imprime uma nova camada interpretativa, a do conjunto. Lê-se o texto, lê-se a ilustração e também o conjunto texto-ilustração. Portanto, erra aquele que, em um livro ilustrado, entende as imagens apenas como enfeites e não como um outro texto que muito diz e compõe a obra. No livro, enquanto a linguagem verbal descreve, as imagens explicam e materializam a descrição em uma harmonia que oferece espaço para muitos sentidos no texto. O grande foco do material é dar suporte para o seu trabalho, professora, professor, na mediação da vivência literária para seus alunos, na intenção de que se tornem leitores literários autônomos e que desenvolvam a fruição literária. Para a realização desse projeto, buscamos unir teoria e prática de maneira equilibrada e estruturada, de forma que a teoria que usamos tenha aplicabilidade nas atividades propostas. Fazemos isso pensando nos diferentes contextos a que vocês estão expostos e nas diferentes percepções que você e seus alunos podem ter sobre o texto literário. Dessa maneira, as sugestões de atividades expostas no material podem sempre ser alteradas pelo que você acredita ser mais coerente e funcional ao seu ambiente de ensino. A partir dessas características, nossa escolha metodológica por sequência envolve o desejo de criar um contexto de aprendizagem para que as atividades propostas apoiem os estudantes a desenvolver suas habilidades linguísticas e socioafetivas para, assim, se situarem com propriedade em situações sociocomunicativas dentro e fora da escola. Ah, um detalhe importante!
Ainda que essas atividades sejam orgânicas e se encadeiem, para fins didáticos, elas estão organizadas no material em 3 momentos: antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Toda a sequência também apresenta informações como habilidades da BNCC trabalhadas e os principais objetivos de aprendizagem a serem cumpridos naquela aula. No primeiro momento, antes da leitura, o foco da primeira aula é a prática da oralidade, com a finalidade de projetar via fala, escuta e performance oral o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero fábula. Para cumprir com esses objetivos, o material oferece um guia de perguntas a você, professora, professor, que pode ajudar a conseguir melhores respostas e engajamento por parte da sua turma. Na segunda aula, é apresentada uma proposta de produção textual que visa desenvolver um trabalho coletivo, tanto quanto desenvolver com as crianças noções acerca do que é uma personagem tipo e como ela aparecerá nas fábulas a serem lidas no próximo momento. O segundo momento apresenta um conjunto de 4 aulas. A primeira e a segunda aula trabalham com a leitura oral de partes da história, com o objetivo de fazer com que os alunos criem hipóteses sobre o livro que lerão, para que mais tarde comprovem na leitura se o que pensavam de fato aconteceu. A terceira e a quarta aula têm como foco uma análise que procura unir os elementos não verbais do texto com o texto verbal. Nessas atividades, você estará trabalhando com a importante leitura multissemiótica, dada a relação entre texto e ilustração, enquanto também mobiliza aspectos fundamentais da pontuação, em especial os pontos finais, a interrogação e a exclamação. A última aula dessa sessão tem como objetivo a leitura compartilhada, que já foi iniciada nessa sequência didática. Em especial, sugerimos um trabalho que foque na leitura feita pelos estudantes. Por fim, o último momento desse material, o depois da leitura, apresenta 3 aulas. A primeira tem como foco a prática da oralidade. O material sugere que os alunos recontem suas histórias preferidas e que durante esse reconto seja conduzida uma discussão a respeito da apreciação crítica das fábulas. Por fim, as 2 últimas aulas procuram trabalhar com produção escrita. A partir de uma notícia recente, pesquisada em jornais correntes, os alunos redigirão a própria fábula contemporânea. Além dessas sugestões de trabalho, que estão detalhadas no material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos uma seleção de leituras de apoio que podem interessar a você. Esperamos que as questões e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!